Obrigada. Né? Mas eu queria deixar só esses dois versículos para você meditar, tá certo? Para que você se ligue no que está acontecendo na sua igreja. Nós estamos num tempo de oração glorioso, glorioso, né? Então eu quero te dizer algo. É importante que você esteja envolvido. Pelo menos 1 hora da sua semana você dá ao Senhor. Ah, André, ninguém me chamou para orar. E precisa te chamar para orar. Tu não sabe que a porta está aberta 24 horas, né? Então, assim, vamos deixar esse negócio de, não me chamaram, não fizeram. Não, esse negócio não. A casa é sua, é seu pai. Amém? Então, que horas tem oração aí? Toda hora. Então, eu vou para aí toda hora. Quem é que vai estar orando nesse horário? Ah, tem só um homem orando. Então, pronto, ele ora de um lado, eu oro do outro. Amém? E assim, nós vamos virando o tempo que Deus quer que estejamos na presença dele. Quem lembra do versículo que Ila leu ontem? Quem estava aqui ontem à noite? Quem lembra do versículo? Hã? Isso, ainda bem que vocês estavam ligados. Glória a Deus. Né? Hoje de manhã, o Senhor, quando eu comecei a estudar novamente, acho que eram as 5 e pouca da manhã, e aí o Senhor trouxe esse versículo que Ila leu ontem aqui para mim. Eu já tinha feito meu esboço, já tinha estudado desde a semana passada, mas aí o Senhor trouxe esse versículo para mim e ele me mostrou a exortação que tem aqui para mim e para você, por 2 vezes. Eu quero que você vá para lá, porque se o Senhor me exortou é porque Ele queria que te exortar também. Somos um? Então abre lá em Efésios 6. E diz assim, Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Diga assim, fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Algumas versões dizem na força do seu amor. Né? Porque a nossa fé só opera pelo amor. Então é bem interessante que você guarde isso no seu coração. Eu vou me fortalecer no amor. Porque é dali que vem todas as fontes que a gente precisa. Deus é amor. Né? Deus não tem amor, Deus é. Amém? A gente se fortaleça nesse amor. E ele diz, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Diga assim, revestir de toda. Diga assim, é toda a armadura de Deus. E ele diz, para poder você ficar firme, né? E ele diz, olha, para você ficar firme é necessário esse revestimento. Se você não tiver esse revestimento, você não vai ficar firme. Por mais palavras que você tenha no seu coração, há necessidade desse revestimento. Se não fosse necessário, Deus não estaria nos exortando. E por incrível que pareça, Deus fala 2 vezes no mesmo capítulo sobre revestimento. Eu nunca tinha prestado atenção 2 vezes. Eu já tinha lido isso aí 300 vezes, mas hoje soltou. Ele disse, há uma necessidade de um revestimento. Há uma necessidade. Por quê? Porque o Deus desse mundo está doido já, minha irmã. Porque ele sabe que está muito próximo à volta do Senhor. Então ele está querendo fazer tudo em todos. Mas se eu e você tiver revestido, debalde é o trabalhar dele. Né? Quem pode, com a espada, numa pessoa revestida? Não tem como. Ela está armada com tudo. Não é verdade? Quem pode jogar uma flecha numa pessoa que está revestida? Está toda com a armadura de Deus. Você não está com qualquer armadura, você está com a armadura de Deus. Né? Então há necessidade de um tempo maior de dedicação e oração. Sabe que tudo que a gente pode fazer, a gente faz orando. Pode fazer orando. Entendeu? Se a gente não precisa só, mas eu tenho que ir para ali. Claro que você tem que ter seu tempo de joelho. Diga assim, o tempo de joelho é necessário. É o tempo que você para tudo para estar com ele. Mas o fato de você fazer tudo não quer dizer que você vai fazer sem ele. Entende? Eu posso andar na minha cozinha lavando os pratos e orando. Eu posso estar cozinhando e posso estar orando. Eu posso estar varrendo a minha casa e eu posso estar orando. Eu posso estar trabalhando e eu posso estar falando com Deus no meu espírito. Não vai trazer dano, nem vai trazer desconforto para quem está por perto. Porque eu estou conversando com meu Deus aqui, ó. Não é verdade? E Deus vai falando comigo e com você e trazendo algumas impressões ao nosso coração. André, eu sou professora, como é que eu vou estar lecionando e ao mesmo tempo orando? Oi,
Isso é fácil, eu também sou professora. E eu preciso orar antes de começar a aula, quando termina a aula, durante a aula, muitas vezes, para que as pessoas entendam aquilo que está sendo falado. E muitas vezes você ora para uma cara e outra, vê que ela não está recebendo de acordo com aquilo que Deus quer que ela receba. E você, no seu espírito, você fica orando. Não é? Então você tem que aprender a trabalhar com sua alma e com seu espírito ao mesmo tempo. Amém? E ele diz: se revista de toda a armadura de Deus. Diga assim, de toda. Para você ficar firme contra as ciladas do diabo. Aí ele diz no 12: porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Diga assim, não é contra pessoas. Não é contra aquele irmão que enche minha paciência. Né? A nossa luta não é contra as pessoas. Né? Não é contra aquele vizinho que a gente tem vontade de mandar ele morar em outro lugar. Não é verdade? Não é contra pai e mãe que muitas vezes, né, sufoca a nossa vida. Não é contra as pessoas que estão ao nosso redor. A nossa luta não é contra os nossos irmãos. E isso aí tem que estar forte no nosso coração. E só vai estar forte no nosso coração se a gente estiver revestido com a armadura de Deus. Porque senão, no primeiro faísca, a gente pega fogo. Por quê? Porque ninguém gosta de ser afetado. Mas se a gente estiver revestido da armadura de Deus, vai ser fácil lidar com aquelas setas que vêm. E muitas vezes são os próprios irmãos, própria pessoa da família que são usados para esse fim. Mas diga assim, estou me protegendo com a armadura de Deus. E não vou destruir o que eu já construí em oração por causa da minha carne. Amém? Então a gente tem que prestar bem atenção. Se eu estou revestido, eu não vou deixar isso descer para o meu coração. E a gente vai trabalhar a mente da gente como? O tempo todinho, dizendo eu libero perdão, eu libero perdão, eu libero perdão. Não merece não, mas eu libero. Porque Deus fez tanta coisa por mim sem eu merecer. Por que é que eu não posso fazer pelo filho dele? Amém? Todo mundo erra aqui? Então a gente está no mesmo patamar nessa área. Tá certo? Mas eu quero te dizer, errar uma coisa e permanecer no erro é outra. Então Deus está dizendo, olha, você só pode ir de encontro a isso se você estiver armado. Se você não tiver com a armadura certa, você não vai vencer as ciladas do diabo. E todo dia vai levar uma rasteira. Continua crente? Sim. Mas por quê? Pela falta do domínio, pela falta da concentração naquilo que já recebeu, pela falta da meditação, pela falta da armadura certa, vai sempre estar chorando pelas mesmas coisas. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim, você está molhado. Permanece agora no que você está aprendendo. Então ele diz, a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Quantas vezes a gente é afetado por algo e a gente vai dizer, eu vou resolver isso agora. Quem é imediatista sabe que a gente resolve agora mesmo. Né? Então, assim, com duas palavras a gente mata, com duas palavras a gente fere, com duas palavras a gente fulmina. Né? Aí Deus está dizendo, não gasta energia nisso não. Não gaste, porque até mesmo essa pessoa que está vindo de contra você, ela não está nem enxergando o que está fazendo. Aí, peraí, essa pessoa já tem palavra suficiente. Nós também, nós não erramos às vezes em algumas áreas. Então, assim, a gente tem que entender, não é contra pessoas. Não é contra pessoas. Deixa o poder de Deus. Se fortalece no amor e na força, porque nesses últimos dias é o que a gente vai mais precisar, porque o diabo quer tirar a gente de cena, ele quer tirar aquilo que a gente já construiu, ele quer destruir aquilo que a gente construiu, não é verdade? Às vezes você está naquele love story dentro da sua casa, o maior amor, o maior love da vida, né? No outro dia já não está tão love, aí o que é que acontece? É o primeiro pensamento que passa, separação, destruição, não quero saber mais, vai ser diferente agora, vai ser do meu jeito, né? Você nunca pensou sobre essas coisas, só estou alertando você, né? Então, vamos lá. A tua luta não é contra isso. Não é contra a pessoa que você escolheu casar. Embora exista casos e casos, mas eu quero te deixar claro aqui, o normal, o dia a dia, né, aquilo que você vive, não é contra aquela pessoa. É contra o diabo que está entrando ali para tirar aquilo que é seu, para roubar a tua bênção, para destruir o teu lar. Ele não tem família, não quer que você tenha. Eu nem tinha planos para falar sobre isso agora, mas sabe de uma coisa? Se Deus está falando é porque você precisa ouvir. Entenda isso. Não são seus filhos, não é o seu cônjuge. Diga, não são os meus filhos. Nem é o meu cônjuge. Pronto. É simplesmente a autoridade que nós precisamos tomar através da armadura que já temos e
deixar a nossa casa limpinha. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não são os seus irmãos. Não são os seus vizinhos. É para tirar o foco. O foco. Já vi pessoas que dizem assim, poxa, quanto mais eu oro, mas parece que a assombração aparece, minha irmã, a desgraça parece que me persegue. Deixa eu te dizer, é justamente para você sair desse foco. Mas só chegou do outro lado do rio, Ezequiel só chegou do outro lado do rio, porque ele decidiu se aprofundar. Ezequiel só passou para outra margem do rio, porque ele decidiu se aprofundar. Ele não quis nada pelo joelho, ele não quis nada pelos artelhos, ele não quis nada pela cintura, ele quis perder o controle mesmo. E quando ele foi a nado, aí ele conseguiu contemplar o outro lado. A margem era perfeita. A margem. O que está preparado para mim e para você é perfeito. O que está pesado hoje é porque você não está deixando o rio tomar conta. Mas Deus está dizendo, do outro lado, é tudo perfeito. Então, se apressa, acelera a entrar nesse rio. Sabe, a gente pode fazer um voto a Deus hoje. Pelo menos 1 hora dentro da sua casa e 1 hora por semana aqui na igreja. Diz, Adélia, eu quero entrar nessa escala. Não é? E você vai ver. Agora faz 1 hora de verdade dentro da tua casa. Né? Faz o teu trono, porque isso já foi dito lá atrás. Sabe por quem? Pelo pastor Bernardo, pelo apóstolo Bernardo. Quando ele teve aquele, faça um trono, entronize Deus na sua casa. Né? E muitas pessoas não entronizam Deus na sua casa, aí o diabo se acha na condição de estar ali. Né? Ah, mas Deus não está em mim. Tá, mas ele quer se manifestar. E ele não vai se manifestar se você não der ocasião a isso. Deus é Deus. Se você chama ele como Deus, ele vai se manifestar como Deus. Amém? Você está entendendo? Aí ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Novamente, esse mesmo versículo, num só capítulo, no versículo 10, Deus fala, e no versículo 13, Deus, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Uma parte ele manda se revestir, outra parte ele diz, toma. Ele diz, olha, ele chega de uma forma delicada, Pedro, você pode vestir essa armadura aqui, isso vai te proteger e vai te deixar firme. Aí tem uma parte que ele vê que os diabos estão querendo se andar, ele faz, toma isso e faz alguma coisa na tua vida, porque está na tua mão agora. É seu. É para você usar. Se você não usar, vai ter quem use. E a gente muitas vezes não entende, porque outras pessoas passam, outras pessoas avançam, outras pessoas crescem. E a gente naquela vidinha de R$1,99, que nem loja para isso mais tem, né? Agora de quanto? De 20, né? Até a loja já aumentou. Então a vida da gente tem que ir à frente, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, não é uma vidinha que Deus tem para você. É uma plena transformação. E ele diz, tomai as armaduras, cadê? Tomai toda a armadura de Deus para que possas resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, diga assim, no dia mau, se eu tiver com as minhas armaduras certas, eu vou vencer tudo. Aí ele diz, ó, e tendo vencido tudo, permaneceis inabalável. Estás, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Ou seja, você tem meditado na palavra. Você tem vestido a couraça da justiça. Você tem andado em justiça. Você tem calçado seus pés para evangelizar. Trazer o evangelho da paz. Porque quando a gente dá paz, a gente recebe paz também. Você tem embraçado o seu escudo da fé. Com ele, você apaga todo o dardo inflamado do maligno. Aí vem uma seta diabólica contra você, dizendo a você, olha, você vai passar pelas mesmas coisas. Aí você levanta seu escudo. Não mesmo. Eu vou apagar agora essa história. Eu escrevo uma nova história, porque tudo se faz novo. Aí ele diz, olha, você está vendo? Vai ser a mesma desgraça de antigamente. Meu escudo está aqui. Eu sou escudeira do rei. Está aqui. Eu vou apagar, porque o meu Deus já escreveu uma nova história. Todo dia ele me dá um papel novo para eu botar a minha história. Todo dia ele me dá um papel em branco e diz, escreva, 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 escreva o que você quer para esse dia. Escreva o que você quer para daqui a um mês. Escreva daqui. Você quer estar aonde no final do ano? Porque 6 meses já se passaram. Você chegou onde você quis? Onde você determinou?
Não chegou, dá tempo para chegar no final do ano. Tem 6 meses para correr. Tem 6 meses. Aí, Cláudio chegou, né? Amém. Eu também cheguei, Cláudio. Mas eu quero te dizer, é necessário mais. Por quê? O fato de eu contar uma vitória hoje, não quer dizer que essa vitória só vai ser hoje. Amanhã tem mais. Deus é o Deus do mais e eu sou a filha do mais e mais também. Você também é? Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo com a coroa. Eu já falei isso aí, né? Lembrando sempre do escudo da fé, com o qual podeis apagar todo o dardo inflamado do maligno. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim, apague esses dardos inflamados. Principalmente do passado. Apague isso hoje. A sua fé. Você pode dizer, eu decido não pensar mais nisso. Eu decido hoje, é daqui para frente. Até Paulo disse, ó, deixa as coisas que para trás fiquem e avança. Né? Então, assim, se ele disse, é porque tem um fundamento. Existe um futuro a ser vivido e o presente tem que estar pronto. Tem que estar preparado. Amém? Presente hoje, está te preparando para o teu amanhã. Agora, o passado não vai poder fazer nada hoje nem amanhã, porque já passou. Então, a decisão é nossa. Eu não vou ficar com isso aqui na minha mente, não, porque isso não me pertence mais, não. Isso já passou. Né? Ah, mas você não sabe o quanto foi ferido. E vai viver ferido o resto da vida. Essa ferida não cicatriza mais, não. Com o Deus que tu tem. Diga assim, com o Deus que eu tenho, qualquer ferida cicatriza. Tá? Não, mas você não entende, não. O que foi? Foi uma coisa muito séria. Eu precisei de não sei quantas análises, não sei quantas sessões com a psicóloga. Nada de errado nisso. Nada de errado. Vai, passa o tempo que você achar que deve. Mas passa o tempo que saindo bem. Não sai com as mesmas coisas que você foi deixar lá. Você não foi para ter uma pessoa só para te escutar? Então pronto, fala tudo que você tem direito. Fala dobrado, porque ela está sendo paga para te ouvir. Então ela não pode nem cortar a conversa, ela tem que escutar tudo mesmo. Né? Ela está sendo paga para te ouvir. Ela estudou para isso. Amém? Ela se qualificou para essa área. Graças a Deus por isso tem pessoas que se qualificam para isso. Né? Então assim, vai e deixa tudo lá. E sai dali com uma perspectiva nova de vida. Eu vou avançar, eu não vou ficar com essa ferida, não. Ela não me pertence, não. Isso não vai ficar doendo mais na minha vida, não. Né? Não vai mesmo. Amém? Diga assim, é uma decisão para poder viver bem o hoje. Isso é estar com a armadura de Deus. Né? Uma vez a pessoa perguntou, tu não sofresse na tua infância, não? Eu digo, rapaz, eu faço uma coisa que eu não faço questão de me lembrar. Eu não faço. Né? Aí tu nunca fala da tua infância. Eu digo, eu fui criada com vó, né? Então fui criada presa, né? Fui criada. Então assim, tem coisas que foram boas, tem coisas que não foi. Mas assim, eu não faço questão de estar lembrando da lata, não. Eu quero viver o hoje. Tem tanta coisa para a gente planejar, para a gente fazer. Se você conversar comigo, você só vai conversar seu planejamento. Porque eu gosto de planejar as coisas para o Senhor. Amém? Então, assim, a gente sempre fica, não, rapaz, você não sabe. Meu marido da semana passada me disse, e tu também não disse, então pronto, meu irmão, deixa lá. Hoje é do zero. Para frente. Para frente. Né? E a André não tem amnésia, eu olho para ele e me lembro. É o diabo que está te lembrando, não é tu não. É o diabo que está trazendo. É um dardo inflamado que está chegando. E teu escudo da fé. Aí você diz logo, quando isso se levantar dentro de você, ah, mas ele disse isso, já não é a primeira vez que ele disse isso. E sim, vai dizer a terceira se tu deixar. Agora uma coisa é certa, se tu se levanta e diz, Satanás, foi até hoje que tu falou comigo desse jeito. Né? Mas aí também tem um lado do homem, então senta ele e conversa. Só foi até hoje que eu quis escutar isso. Resolvido, minha gente. Agora você carregar uma coisa que não já foi lá atrás, veio de novo, então é mimimi, não rola não pra gente não. Diga assim, não é pra mim. Pra mim, é daqui pra frente. Diga assim, pra isso, Deus me deu um escudo da fé. Então levanta ele. Ah, aí vem aquele pensamento, aí você, oi? Minha luta nunca foi contra essa pessoa, nunca. Nunca foi contra ela. E se ela quiser lutar, vai lutar sozinha. Minha luta é contra os principados e potestades. E Jesus já venceu, viu? Então eu só preciso levantar o escudo da fé. Revestido da armadura de Deus, a gente vai longe. Aí vem um dardo inflamado. Você está muito doente. Que história? Que história?
pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Meu escudo da fé está escrito isso. Meu escudo da fé diz que se eu tomar uma vitamina C e me deitar, eu me acordo boa. Pronto, vamos em frente. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: o Senhor está mandando você se revestir. Aí ele diz: também tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Gente, quando a gente está usando a palavra de Deus, quando a gente está declarando a palavra de Deus, eu sou uma defensora de declaração de fé, sabe? E eu gosto muito de fazer a igreja declarar sua fé. Por quê? Porque fé vem pelo ouvir. Quanto mais a gente declara a palavra, mais a gente ouve a palavra, mais a gente se fortalece na palavra, mais a gente vive a palavra. E ele diz: olha, continua com isso. Por quê? Vamos ver aqui. Ele diz, ó, aqui: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Todas as vezes que eu estou declarando, eu estou liberando a minha autoridade. Vou dizer de novo. Todas as vezes que eu declaro a palavra da fé, eu estou declarando a minha autoridade. Eu estou dizendo no mundo espiritual: aqui, tu não manda, Satanás. Quando eu estou dizendo abundância, vem, eu estou dizendo falta, aqui tu não entra. Eu entendo o que Jesus fez e entendo o que eu posso fazer. E se eu posso fazer é chamar, eu vou chamar. Entende? O que eu posso fazer é declarar minha autoridade. Então, pronto, quando eu tiver autoridade, terreno nenhum para o diabo fica. De fato, ele não tem nenhum. Né? Às vezes é gente que pensa que pode dar alguma coisa para ele. Mas quem quiser pensar assim, pensa. Mas hoje o Senhor está mudando essa história. Ele está dizendo, ó, guarda a tua mente com o capacete da salvação. E a salvação é a palavra de Deus no nosso coração. Né? Isso é primeiramente Jesus na nossa vida. E vai salvando todos os dias através da sua palavra, através da sua presença. Cristo em nós. Amém? Então diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: levante seu escudo, viu? Libere sua autoridade. Diga: um rei quando fala, os súditos obedecem e faz. E ele diz mais: como é que eu vou fazer isso? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito. Para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Gente, isso é muito sério. Lê aí na tua palavra, na tua Bíblia isso. Com toda oração e súplica. Deus está dizendo: olha, eu quero você nos seus lábios. Toda oração e súplica. Essa pessoa está te afligindo, toda oração e súplica. Essa pessoa está doente, toda oração e súplica. Essa pessoa está te incomodando, oração e súplica. Ah, isso aí que está acontecendo não está satisfazendo o seu coração, oração e súplica. E aí o que vai acontecer aqui, ó? Ele vai dizendo: orando em todo o tempo no Espírito. Não sei falar em línguas não, vem cá que a gente ensina. A gente vai orar por você e você vai receber o batismo, amém? E para isso, vigiando. Ó, eu estou sendo perseverante nessa oração, nessa súplica? Ou eu simplesmente estou relaxando? Né? Eu não sei mais nem o que dizer a Deus. Ora em línguas, Deus entende. Porque tem coisa que a gente não sabe mais nem como orar. Né? Eu estava dizendo esses dias ao Senhor: Senhor, como é que eu vou orar por isso? Eu já orei de todas as formas, já repreendi, já amarrei, já fiz tudo que tinha que fazer feito. Como é que eu vou orar por isso agora? E o Senhor disse: interceda com súplicas, orando no Espírito. Então, não é na nossa força. Não é na nossa força. Não é na nossa força. Nada é na nossa força. Amém? Aí ele diz: vigiando. Diga assim: eu tenho que vigiar as minhas orações. Tem que vigiar mesmo. Porque muitas vezes a gente começa a orar e a mente da gente vai vagando. Ou ela pegou o celular e já começou a discorrer o celular para cima e para baixo. Eu descobri uma coisa: se eu for orar, eu tenho que botar ele longe de mim, tenho que desligar ele. Porque uma coisinha que eu for olhar, eu vou olhar uma coisona. Não é? Então, assim, ele é um entretenimento desse tempo. Ele é a distração desse tempo. E se tem uma coisa que é inimiga da unção, é a distração. Já dizia Benihim lá atrás. Né? Não tinha nem essa época de celular, essa onda de celular como está hoje. Né? Todas as marcas possíveis, de 1 a 20, não tinha esse negócio. E Benihim já falava: a distração é inimiga da unção. A distração é inimiga da unção.
E Deus está alertando a mim e a você. Deus está cuidando de mim e de você nessa manhã. Deus passou um bálsamo na minha vida e na sua. Deus deixou um rio correr aqui para a gente mergulhar e se molhar. Deus está dando instruções divinas desde ontem. Né? Se você não pegou a instrução de Ila ontem, está pegando a de André Calado hoje, que é a mesma. Entende? Então, assim, ele está dizendo, ó, presta atenção, não são as pessoas que vão se levantar. Não são as pessoas. Então, atente para isso. Guarde seu coração logo de agora. Né? Levante seu escudo da fé. Não é ninguém na tua casa que vai se levantar. É o inimigo querendo tirar o teu foco. É o inimigo querendo roubar a tua paz. É o inimigo querendo fazer com que você não chegue onde vai chegar. Está vindo muitos pensamentos. É um turbilhão de pensamentos que eu não estou nem conseguindo orar. Pronto, eu vou orar bem alto agora para o meu ouvido escutar. E aí você começa, né? Aí aquela voz continua, né? Tem hora que a mente da gente, meu amigo, tem hora que ela parece que desempilhou de ver, né? Então, assim, o que acontece? Parece que o lado da imaginação, ela é muito rápida, vai muito longe, né? E quem tem esse lado bem desenvolvido é que parece que deu mesmo, né? Aquele hemisfério mais, né? Da imaginação. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dar um grito nela. Quando o menino está aperreando dentro de casa, às vezes quando a gente dá um grito, para, pelo amor de Deus. Você nunca fez isso, né? Mas eu já fiz muito, né? Pare logo, que eu não estou aguentando mais. Ou você para ou eu resolvo, né? Então, muitas vezes a gente vai ter que dizer isso para a gente mesmo. Pare, pelo amor de Deus, né? Pare agora, em nome de Jesus. Eu só vou escutar a voz de Deus agora. Eu vou me aquietar, porque eu preciso deixar os rios fluir da forma certa. Não vai fluir água podre aqui não, Satanás. Não vai sair água ruim não. Não vai sair água estragada não. Né? Nem tem dengue aqui dentro para matar ninguém não. Então, pronto, vamos lá. Vai sair o que é bom. Vai sair agora, vou começar a liberar aquilo que vai trazer vida. Sabe? E a gente tem que dizer isso toda hora, porque é um turbilhão de notícias ruins que vem. Você vai conversar com pessoas, ou pessoas está falando da inflação, ou está falando disso, nunca é uma coisa boa, meu irmão, aí fora. Não é? Eu digo, meu Deus, às vezes é assim, eu estou evitando até de conversar com o pessoal lá fora, por causa de... Você vai conversar e pronto, já vem falando. E... Não posso falar isso. Aí quer dizer, quem é o culpado disso tudo, né? Mas vamos lá. Já que eu não posso mexer com isso, eu posso orar por isso. E com certeza a oração de um justo. A oração de um justo. A oração de um justo. Tem algum aqui? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém?